grande, né? E envolve sobretudo o pessoal da matemática, da topologia algébrica, o pessoal da geometria algébrica. É um problema que envolve assim, teoria de números. Então tem vários campos da matemática que estão dialogando para tentar ver se constrói a teoria quântica. Fora também as áreas da física. É um problema que envolve física. Outra coisa que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais 15 minutos de aula depois também para colocar. fala muito disso. Ali você fala minha, ele corresponde com o molequinho. Isso. Isso. O S-mania podia ser um outro de assim você tem um S0, isso. Agora, eu poderia ali ter associado o S00, então, escalar, o S0 integral e outro cursorial. Isso. É isso que está acontecendo. Natureza cinética. Isso, natureza cinética tem espindores. Agora, a questão dos espindores, o S00 seria um reserva, spin zero. Isso. É escalar. O S0i seria o vetor. Era o vetor e a cinética. Isso. Quando botar cinética, quando é spin zero, não, porque tem o em si. Ele tem o em si, ele tem uma referência ao espaço de coordenadas. Então você estaria no mundo cinético com escalar, depois do isso. Exato. Então está no mundo cinético escalar depois da intenção. Então, isso aí mais ou menos. No mundo cinético, né? Isso. No escalar, no todo do curso. Você deveria ter limite de uma região cinética e uma região cinética. Na região cinética é só um vetor. Dois vetores. Região no escalar, o vetor do vetor. Então você teria tanto magnéticos como escalar no vetor do vetor. Por exemplo. Então você poderia ter um vetor spin 2, mas com um campo eletromagnético para ele. Por exemplo, tem um spin 2. O que a gente sabe normalmente do spin 2 é que deve estar ligado ao setor gravitacional. Agora, você poderia dizer, será que eu posso fazer eletromagnetismo com spin 2 também? Ninguém diz que não. Pode ser que você tenha problema de alguma inconsistência com causalidade, né? Você fazer um eletromagnetismo com spin 2. Até que ponto isso é possível? Quer dizer, é uma proposta, uma possibilidade. Eu estou dizendo que, do que a gente sabe do spin 2, geralmente a gente associa o spin 2 com a gravitação. Mas eu não estou dizendo que é impossível. Isso. Esse carinha aqui, ele está fazendo o papel desse cara. Mas no momento que você fizer, um é feminino, um é ID. E o outro, você dividiu um tensor feminino. Isso. Então, você tem feminino, tem o eletromagnetismo e gravitação. Mas essa é uma maneira de falar. Você teria uma parte do spin cinética e nesse cinético. Spin 1, depois teria o E e o B. Isso. Agora, nos outros, você poderia ter campo eletromagnético com o spin 2, com o spin 1 e com o spin 0. Você poderia dizer o seguinte, será que eu consigo descrever alguma extensão do eletromagnetismo com o spin 2? Aí você está querendo dizer, né? Será que o eletromagnetismo de Maxwell, ele funciona com o spin 1? Então a gente sabe que a onda eletromagnética, o fóton carrega o spin 1. Quer dizer, a gente sabe que normalmente o eletromagnetismo de Maxwell ele dá conta do spin 1. Agora a pergunta é, será que eu conheço completamente a interação eletromagnética? Será que não poderia acontecer de eu descobrir novos fenômenos eletromagnéticos que eu precisaria de um spin 2 para descrever? Não diria, pode ser que isso aconteça. Pode ser. Ou de spin 0 também. E daí, aquele spin 1 que está ali, né? Certo. Qual era a diferença dele com o spin 1 do feminino? A gente vai ter uma diferença bastante grande, porque esse spin 1 que está aqui, eu não estou falando das simetrias que estão por trás disso. Aqui, nesse setor, eu teria uma simetria de gauge. Então, esse campo de spin 1 que está passando aqui pela fora, ele está ligado a uma simetria de gauge que vai fazer com que ele veja qual é a carga da matéria. Esse cara aqui, esse setor aqui, ele percebe a carga da matéria. Esse spin 1 que está aqui, ele é um spin 1, mas ele não tem a mesma simetria. Então, o
O que ele vai ver da matéria? Que número quântico, que atributo da matéria ele vai ver para exercitar a interação? Ele vai se acoplar com a matéria através de quê? E ali não, o campo eletromagnético ele se acopla com a matéria através da carga, ou através do momento magnético, mas que esse contém a carga. Então, a carga, vamos dizer assim, é a grandeza primeira, né, do eletromagnetismo. No setor aqui, tem o spin 2, esse spin 2 ele vem junto com o spin 0, isso aqui é um puro escalar, e isso aqui é um puro vetor. Então, tem o spin 2 aqui, tem o spin 1 aqui, tem o spin 0. Isso já tem 9 componentes. Aqui tem 5, aqui tem 3 e aqui tem 9. Os 9 componentes estão distribuídos. 5 no spin 2, 3 no spin 1, 1 no spin 0. A pergunta é, esse setor, quando ele interage com a matéria, ele se acopla com o que da matéria? Ele se acopla com a carga elétrica? Não é, porque a carga elétrica se acopla é quê? Que atributo da matéria esse setor se acopla para definir uma interação? Então, o que você está dizendo é, será que eu posso definir uma interação eletromagnética a partir daí? Então, um objeto, vamos pensar bem, um objeto que tenha dois índices, ele tem, na verdade, dois vetores. Então, um objeto desse tipo é uma coisa quadrupolar. Então, talvez o que a gente pudesse pensar, esse objeto aqui tem um índice só. Uma coisa que tem, todo mundo lembra do eletromagnetismo, antes do eletrostático, a gente coloca uma carga positiva aqui, coloca uma carga negativa aqui, e a gente define um vetor, que é um momento de dipolo elétrico. Então, o momento de dipolo elétrico, ele é um vetor que une, né? Isso aqui é o que dá características de dipolo elétrico. Isso é um vetor. O vetor está aqui. Agora, um quadrupolo elétrico é um objeto, não está dizendo quadrupolo, é um objeto que tem uma estrutura de 4 cargas. Então, ele é um objeto que tem uma estrutura de 2 vetores. O quadrupolo é algo que está aqui. Então, isso aqui tem uma natureza quadrupolar. Então, você poderia, sabe que eu poderia, estou raciocinando algo. A gente poderia pensar em fazer um eletromagnetismo com esse setor, mas o spin 2, ele poderia estar descrevendo algum tipo de interação quadrupolar. Algum tipo de quadrupolo elétrico. Poderia ser alguma coisa, vou pensar nisso. Acho que a gente pode pensar alguma coisa desse tipo. Até onde a gente pode ir pensando dessa maneira. Mas eu entenderia que isso estaria mais ligado a uma interação de tipo quadrupolo. Porque se a gente pensar bem nas equações de Marx, todo mundo já estudou lá na graduação o que é o dipolo elétrico e o que é o dipolo magnético. O dipolo elétrico é o vetor que é aquele sistema formado por duas cargas opostas. E aí a gente define um objeto chamado momento de dipolo elétrico, que é o produto da carga pela distância. É aquele peso. E aí todo mundo já calculou lá no Halliday, né? O campo de um dipolo, geralmente muito longe do dipolo, a gente calcula o campo potencial, a interação de dois dipolos, etc. O momento do dipolo magnético é uma estira, quer dizer, é o campo magnético gerado por um anelzinho pelo qual circula uma corrente. Eu não tenho. Vamos esquecer que eu vou girar um pouquinho, vamos dizer, não tem monopolo magnético, então vamos esquecer o Dirac, então eu vou dizer, não tem, se eu começo o eletromagnetismo de Marx, ele parte do dipolo magnético, ele não parte do monopolo magnético. Para Marx não tem monopolo, tem dipolo. O dipolo magnético é a corrente, então tem aquela correntezinha, todo mundo já calculou o campo do dipolo magnético, sobretudo no eixo, né, de simetria, né? Então isso é o dipolo. Então, o eletromagnetismo, basicamente, ele é dipolar. As estruturas fundamentais do eletromagnetismo são o monopolo elétrico e o dipolo magnético. O monopolo, ele não tem uma direção associada assim. Então, o monopolo é uma coisa escalar. O dipolo é uma coisa vetorial. Então, por isso, né, que é o fundamental do eletromagnetismo é o monopolo, é a carga elétrica, é o polo elétrico. Então, ele está associado, o monopolo ele não tem uma direção, ele é uma carga única. Então, ele está associado ao escalar. Já o elétron, a parte magnética, a estrutura mínima é um dipolo. Então, o dipolo, ele define uma direção, que é a direção ortogonal a esse plano. Então, o setor magnético, ele carrega um potencial vetor. Por isso que o eletromagnetismo, ele tem um escalar e um vetor. Porque o escalar, ele está levando em conta, o escalar está levando em conta o monopolo elétrico, que é o potencial eletrostático. E o potencial vetor A, ele está levando em conta o dipolo magnético, que é a estrutura mínima do magnetismo. Por isso que o eletromagnetismo ele se faz com um potencial escalar e um potencial vetor. Agora, se você me propõe, então, isso está me dizendo que eu tenho essas estruturas mínimas. Então, eu tenho a parte elétrica,
Agora, então isso me dá o AMI. Vai ver que no espaço de Minkowski eu vou reunir essas duas que nós vamos ver na próxima aula. Vamos reunir isso aqui, o eletromagnetismo e notação covariante. Vamos ver que a gente coloca aqui o potencial eletrostático sobre C e aqui o potencial magnético. Então eu estou dizendo aqui, esse setor aqui é o monopolo elétrico, que é a carga elétrica, e esse setor aqui é o dipolo magnético. A grandeza fundamental é o dipolo magnético, então é uma grandeza vetorial. Aqui. Então essa é a estrutura mínima do eletromagnetismo. Agora você fala, será que a interação é... Claro, a gente sabe quando a gente vai fazer isso aqui no curso, a expansão em multipolos. Então depois a gente vai lá mais um pouquinho à frente, uma coisa boa, uma coisa simples, né? Harmônico estéreo, mas a gente vai lá, aquilo, uma coisa, eu acho que tem importante é esses pontos. Eu vou fazer. A gente vai querer falar da radiação cósmica de fundo, e a análise da radiação cósmica de fundo na astrofísica ela é feita pela estrutura de multipolos. Então eu vou dar um claro sobre isso para vocês. Mas, quer dizer, a gente vai estudar a expansão de multipolos de várias maneiras. Ou a gente estuda uma antena, que é uma coisa muito demodê, que nem se usa, antena, mas não se usa, mas tudo é wireless, né? Então, eu acho que esses capítulos do Jackson, né, eles negam o wireless, então não vamos falar sobre isso. Mas a gente não pode negar a estrutura de multipolos se a gente lembrar da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo, esse problema não é wireless, esse problema ali, todo mundo está querendo entender porque isso é um problema ligado a muitas discussões da astrofísica e da cosmologia. Então, a análise da radiação cósmica de fundo do CMB, que é o Cosmic Microwave Background, ela é feita pela expansão de multipolos. Então, isso é uma coisa importante. Agora, no setor elétrico, quando a gente faz a expansão em multipolo, eu tenho um monopolo, depois eu tenho um dipolo elétrico, depois eu tenho um quadrupolo elétrico. Um quadrupolo é alguma coisa que tem uma estrutura, o quadrupolo ele tem dois índices. Tem um tensor. Então, esse objeto aqui, ele pode ser acoplado com um quadrupolo, diretamente. Então, a questão que a gente pode se perguntar é se será que eu não poderia usar, em vez de jogar a gravitação aqui, eu não jogo a gravitação aí, mas eu tento jogar as interações multipolares. Então, quadrupolo, um dipolo e um monopolo. Porque o monopolo é sempre alguma coisa escalar. O monopolo é um ponto. A partir do ponto, está dizendo monopolo, um ponto, um polo. Então ele não tem estrutura vetorial. O dipolo ele pressupõe um vetor que liga as duas cargas. E o quadrupolo, ele pressupõe dois vetores que dão a estrutura das coisas. Tem quatro cargas, com quatro cargas eu defino um paralelograma. E aí eu tenho duas diagonais, eu tenho duas arestas nesse paralelograma. Então eu preciso de dois vetores para determinar um quadrupolo. Mas ele fica acoplado com a métrica. Oi? Relacionado com a métrica. Está relacionado. Pois é, se ele estiver relacionado, aí eu vou abrir mão disso, eu não vou dizer que esse objeto está na métrica. Se ele estiver relacionado com a métrica, aí eu acho que ele tem que falar de gravitação. O Dória está colocando, será que eu posso desacoplar o discurso da gravitação e substituir o que é gravitação por uma nova forma de eletromagnetismo? Essa é a questão. Ali ele coloca a gravitação como uma gaminha. Uma gaminha tem spin 2. A questão é que esse SJ ele seria uma derivada, que nem um SMNI, derivada de Mi a Mi mais de Mi a Mi. Então, por exemplo, o campo do SJ é o próprio Mi. Então, com o campo AMI, você criou, como ele botou o FMI, ele tinha botado primeiro com a AMI. Então, a AMI é o FMI no fundo, que é o AMI. Ele tem spin 1. Agora, aqui com o AMI também, não com o AMI, ele gera spin 0, spin 1 e spin 2. Então, você trabalhou com spin 2, mas com o AMI, não com a AMI. Essa é a proposta, essa é a ideia. Isso a gente pode... Isso que na chamada física também, ele tem. Quando eu fizer a expansão de multipolo, eu nunca faço isso com os eletromagnetismos, não, mas eu resolvi colocar agora, por causa dessa discussão toda que tem com o CMB, aí a gente pode voltar a essa questão relacionada com a física da luz. Estou quase acabando. Então, deixa eu ver o que mais eu posso falar para a gente fechar um pouco essa discussão. Normalmente é o seguinte, né? A palavra do Flávio, será que você precisa unir para fazer? São dos spin 2, né? Sim, sim. Você não precisa botar um novo tensor HMI do tensor do campo AMI
ali você ter toda essa variedade de espinhos. Talvez possa, sim. Espinhos, sim. Só uma coisinha então para adiantar, já que está no finalzinho de aula, uma sobremesa muito rápida, assim, morango com creme, que é rapidinho, ou então goiabada com queijo. Uma coisa bem rapidinha, esse tipo de sobremesa que é isso aqui, porque isso aqui vai ser uma generalização de alguma coisa que vocês já sabem. Então, nós temos visto o seguinte: no espaço euclidiano tridimensional, nós tínhamos introduzido, vocês se lembram, né, quando a gente fez na avaliação de vocês, eu botei um exercício sobre função de Green, nós tínhamos introduzido aquilo chamado, através do teorema de Helmholtz, nós tínhamos decomposto sempre um campo vetorial numa parte longitudinal e numa parte transversa. Então, nós quando trabalhamos a decomposição de um vetor na parte longitudinal e transversa, longitudinal no sentido do espaço dos momentos, alguma coisa que está na direção de propagação, e transversa, alguma coisa que se propaga perpendicularmente à direção de propagação. Nós tínhamos introduzido aqueles operadores. O operador longitudinal, que a gente chamava de ômega e j, que era a derivada parcial di dj sobre o laplaciano, e o operador transverso, que a gente chamava de θ e j, que era, na verdade, o delta e j, que é a própria métrica, menos o ômega e j. Então, era esse objeto aqui que nós chamávamos de operador transverso. Vocês se lembram que nós tínhamos dado um sentido, aluno sobre o laplaciano, que é a função de Green, blá blá blá, e tínhamos visto, quando esse operador aqui atua num vetor, ele produz a parte transversa. Então, quer dizer, o vetor A transverso, componente I, está lá transverso, um vetor, parte transversa de um vetor, componente I, é isso aqui, é o AI menos DI, DJ, a J, que é a divergência do lado, menos o gradiente da divergência do lado, sobre o laplaciano. E a parte longitudinal do vetor, para nós, o gradiente da divergência do vetor dividido pelo laplaciano. É isso que está aqui. É o DI, a LI é DI, DJ, a J sobre o laplaciano. E o A transverso I é o AI. Então, isso aqui, na verdade, eu poderia escrever assim. A parte transversa aqui é a parte longitudinal do vetor, o gradiente da divergência, a divergência do vetor, ela é basicamente a parte longitudinal do vetor. No espaço dos momentos, né, eu tenho K escalar, transformada de Fourier lá, K. Então, eu estou pegando a projeção do vetor na direção da sua propagação, que é a parte longitudinal. Então, vou lembrar desse operador no espaço euclidiano. Vamos agora para o espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, ao invés de trabalhar com um vetor A, nós vimos que no espaço de Minkowski, esse vetor, né, ele é generalizado àquilo que nós chamamos de quadro vetor. Ele vai ter uma componente temporal, a zero, e uma componente espacial. Então, nós generalizamos da mesma forma. Nós pegamos um operador longitudinal, ômega mini, que vai ser DI, DI. Só que a noção de Laplaciano, o que é o Laplaciano, que é DI, DI, é derivado em relação a XI, derivado em relação a XI, o que é Laplaciano no espaço de Minkowski, a gente sabe que a generalização dele vai ser o D'Alembertiano. É o objeto que é 1 sobre C2, D2, DT2, menos o Laplaciano. Esse é o D'Alembertiano. É o que faz, na verdade, a generalização. Aqui é dxi, dxi do espaço. Quer dizer, no fundo é isso que eu estou fazendo. D'Alembertiano, o que é isso aqui? Isso aqui é dxi, dxj vezes a métrica. É isso que me dá o Laplaciano. Quando eu vou para o espaço de Minkowski, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar DI vezes a métrica. Então, isso aqui me dá
0, 0, 0, 0, um sinal positivo. Então, D0, D0. Quando eu pegar DI, DJ, vai produzir DI, DJ. Eta e J. Mas no espaço de Minkowski, eta e J é menos o delta. Então, isso aqui fica D0, D0, menos DI, DJ, delta J. Então, isso aqui é D0 é 1 sobre C dt, então 1 sobre C2, D2, dt2, menos, quando I é igual a J, isso aqui é o Laplaciano. Então, a generalização no espaço de Minkowski do Laplaciano é o operador da Lagrangiano, que é isso aqui, é D1 sobre C2, D2, dt2, é o Laplaciano, é o operador de onda. Então, o operador de onda faz o papel da Lagrangiano no espaço do Laplaciano. Então, nós vamos ter dmi sobre a Lagrangiano. E o θ mi vai ser a métrica, vai ser o delta, vai ser o eta, menos dmi sobre o Laplaciano. Na verdade, é o eta mi menos o ômega mi. Então, da mesma forma que no espaço euclidiano, θ mais ômega dá o delta da identidade, somando ômega com θ dá o delta, né? No espaço de Minkowski, somando o ômega com o θ vai dar o eta. Então, eu tenho aqui θ mi mais ômega mi é igual a eta mi. Aí nós temos que θ2, θ mi kappa, kappa lambda é igual a θ mi lambda. Essa relação está me dizendo que θ ao quadrado é θ, é a relação de idempotência, é o projetor. Ômega mi kappa, ômega kappa lambda, é o ômega kappa lambda. E θ mi kappa, ômega kappa lambda, é igual a ômega mi kappa, θ kappa lambda, é igual a zero. São ortogonais. É exatamente ipsis literis do espaço euclidiano. Então, a gente pode também, no espaço de Minkowski, decompor um vetor, um quadro de vetor, naquilo que nós chamamos da componente longitudinal e da componente grande. O que houve com a senhorita L'Oréal? A sereia da L'Oréal não veio hoje, porque aproveitando as ondas do mar, está calor. Ela foi lá no fundão para Não sei, ela foi lá no geral. não sei, não, tudo bem, estou brincando, ela faz falta, ela fica quietinha, ela ri bastante, né? Agora saiu o prêmio L'Oréal aí, né? Ah, saiu? Saiu, tá dando até briga aí. Tá rolando um estresse na DNSTF, essa questão do prêmio L'Oréal aí. Uma mulher também.